Voltamos então para a segunda parte do programa. Eu estava mesmo aqui com a Janete a falar deste caso em que a ex-esposa ou esposo tem que falar. Mas agora eu vou mesmo à provocação. Aqueles casos em que as pessoas, nós já sabemos e todo mundo sabe que a base é a comunicação. Isso Exato. ninguém nega. Exato. Mas há pessoas que são difíceis de comunicar. Há pessoas impossíveis, assim que seja. Ou seja, vocês sentam, conversam, traçam ideias, mas a hora de cumprir, zero. Principalmente se uma das partes está casada, está a levar a sua vida, há uma tendência aqui de barar esta pessoa. Ou seja, não é o que eu desejo, porque sei que a Janete é casada, é muito bem casada, vê a Janete linda, com um calção, já está à procura da Janete. Porque a Janete é assado e guisado. E encontrou a Janete, já está com um novo namorado, que até todos os dias diz, eu te amo. Então vai começar a ligar, não para tratar de criança, para marcar a presença, entendam-me bem. Exato. Que, olha, aquela foi minha esposa, tive um filho. O que dizer neste caso? Aquela marcou minha vida. Eu tenho filhos com ela. Ela sempre vai ser minha. Como vai ser tua se tu já estás casado? Mas E tem que depois vai aceitar usar que me as ligue às crianças. 0, Janete, espera. Vai me ligar às 0, vai me ligar às 6, vai me ligar sem dizer nada, ou a Estanda vai me mandar uma mensagem. Olá, Janete, era só para desejar feliz aniversário. E o teu parceiro aceita. É isto que temos que deixar claro aqui com os belíssimos lá em casa. É isto que a Janete está a dizer, é mesmo uma provocação. Exatamente. E sabes, eu até essa de feliz aniversário eu acho que nem cola. O que acontece aí vai ser... O que acontece imagina essa, é mesmo uma provocação só para a gente rir. E eu estou separada, por exemplo, né? E estou lá com os filhos e de repente o meu ex-marido liga para mim a 1 da madrugada e diz que é porque eu estava a sonhar a acontecer alguma coisa com as crianças. Mas olha, está tudo bem em casa. As crianças, desculpa, eu não queria mesmo incomodar. E olha com uma seriedade que ele não queria incomodar. Eu não queria incomodar mesmo, mas eu tive um pesadelo que as crianças aí a casa tarde. E tu tens que ficar calma, serena, para dizer Passa sim. o telefone para o teu marido. Sim, E o marido ali de lado. Com o marido, eu coloco em viva voz. Eu sim, tudo bem, está tudo bem, não queimou casa. Não nos explodiram, as crianças estão bem, já fui verificar os berços ou a cama, está tudo bem. Ah, está bem, mas depois me dizes alguma coisa de manhã, está tudo bem. Não sonho nada. Mas imagine Esse que, indivíduo não Janete, sonhou eu vou nada. mesmo a outra provocação. E se no meio estivesses numa sessão amorosa, estava tudo a acontecer calorosamente, e o tipo te liga Mas isso, para tu vir atendes o telefone saber... no meio de uma sessão? Sim, Não. mas é porque é uma provocação. Não, mas Imagina. eu aí não atendo. Mas depois é claro que eu vou retornar. E não vamos deixar de dizer que vai ficar desconfortável para o meu parceiro. Vai. Ok, vai. Mas, voltando para as crianças, onde é que entram aí as crianças? Entram porque ele está a usar delas de todas as formas. Exemplo, voltando para o exemplo da Isa. Não. Eu vi que tu estavas com um calção curto. Isso mancha a imagem dos meus filhos. Os meus filhos, o que vão falar deles? Que a mãe é uma qualquer. Porque tu andas... E olha que ele está a ligar-te para falar das crianças. Mas está a falar de si. A forma como eu estou a vestir, Acontece. isso mancha a imagem das crianças. Onde é que está a imagem das crianças nisso? E ele, um indivíduo desse é capaz de ainda dizer para as próprias crianças: a tua mãe me envergonha. Eu passo vergonha no meu trabalho, falam da tua mãe. E começa a meter aquilo Na na cabeça cabeça da das criança. crianças. Voltando para o adolescente, se for um rapaz, principalmente, começa a olhar. Mas será que é verdade? Mas mãe mesmo, essas coisas que veste... não está a fazer passar vergonha, pá, eu não vou passar vergonha. Então, é aquilo que começa a acontecer. Porque aquela criança vai beber daquilo. Porque quando está com o pai diz uma coisa. E quando está com a mãe diz que não. Teu pai anda com aquelas, sei lá o quê. Porque isto mais aquilo. O As que é que vampiras, acontece? então. As vampiras. Sim. Então, o que é que acontece? O que é que eu estou a dizer é que isso, na verdade, Isa, só acontece com pais que Imaturos. não estão bem deixados. Explica lá esse não bem deixado. Esses pais não se deixaram bem. Porque os não se deixar é o não superação daquilo que é aquela relação. No fundo, sabes, nós aqui estamos a falar às 4, já tivemos ex-namorados. Tudo bem, não estou a negar que existe aquilo de te escolherem, né?
Gostava eu que tivessem me escolhido, ainda virginha, tudo bonitinho, né? Para o dito cujo. Mas não é o caso de nenhuma de nós aqui. Então, se você já teve um ex-namorado, você já deparou aquela situação em que tu cruzas com o ex, diz, mas eu conheço esse tipo. Tipo, mas e depois ela ainda olha para ti, tipo, mas não, eu sei, porque você não perdeu memória. Se você está naquela fase de você olhar para ele até ao ponto de quase passar por ele por não conseguir lembrar, você superou. Aquela pessoa não impacta em nada na tua vida, já não faz diferença. Então, às vezes já acontece isso numa relação mesmo, casados, com filhos, que aquela pessoa já não faz diferença. O que faz, o que deixa de fazer, ou o que. Você fala com ela normalmente até como se fosse um amigo, entre aspas. Disse carne de cão. Exatamente. Mas quando tu ainda falas. O quê? Ainda respiras esse fundo mesmo, tipo estás para dar parto. Quando vais falar com o teu ex-marido. É porque alguma coisa ainda não está bem. Exato. Se eu vou falar com o meu ex, é um ex-marido, né? Temos filhos no meio. Eu não tenho que... Então, essas crianças, se você não pagar mesada... Ainda não está tudo bem. Porque se estiver tudo bem, eu vou perguntar. Olha, João, Alfredo... tu não pagaste a mesada das crianças. E olha, se ele ainda está a ferver. Não! Tu não podes perguntar assim! Não podes gritar assim comigo. Desculpa, eu não gritei. Só estou a dizer que os dias da mesada passaram. E a criança está a ter multa. E has de ouvir ele. Não! Então, essa reação do não dele, são tu feridas. consegues perceber o tom de voz de uma pessoa, transmite o que a pessoa sente. Então, aquela agressividade com que a pessoa vai falar contigo, como vai gritar, como vai te responder, vai mostrar o que a pessoa ainda sente. É uma relação mal parada. Essa relação mal parada vai impactar nos filhos. Essa relação mal parada vai prejudicar aquelas crianças de alguma forma sempre. Então, quando houver isso que é aquilo, aquela criança estar com o pai, esse pai que está ainda com o coração ferido, não vai conseguir falar tão bem da mãe. Nunca. Se for o oposto, essa mãe que está com o coração ferido não vai conseguir falar bem do pai. Só que esquecem que depois aquela criança está a carregar os dois. E se aquela criança está a carregar os dois, está a carregar na cabecinha dela. O que vai impactar naquela criança? Quais são as reações que aquela criança vai ter depois? Exato. Eu passo aqui para a minha querida Irena. Mesmo neste conjunto destes pais separados, já vimos aqui uma situação em que os pais estão a passear e de repente estão com os filhos. Cruzou com o ex, é o pai ou a mãe que proíbe o filho de cumprimentar o seu próprio pai. O que dizer disto? Bem, é a questão, né, de que ela estava aqui a referir. Olha, quando alguém ainda sente alguma coisa, é porque não superou. É importante não agir com emoção. Quando a pessoa é totalmente defensiva e reativa, é porque ainda não superou esta relação. É importante, por exemplo, as resoluções consensuais num relacionamento ou de casais separados ajuda muito, possibilita naquilo que é decisões concretas, consoante as atitudes e como se comportar. Olha, é importante que os pais tenham estrutura, tenham maturidade, porque não é justo a criança ser encontrada no meio disso tudo. Isso afeta naquilo que é o psicológico da criança. Depositar todas as suas mágoas na criança. Desculpa a expressão, uma criança ela não pode ser um depósito de lixo. Por quê? Porque esse tipo de comportamento não ajuda em nada, não agrega valor ao menor. Como é que ele vai crescer estando numa situação dessa? Se a primeira pessoa que devia mostrar princípios de ética e moral é a primeira que está a ensinar a não ter educação. Espírito do ódio. Sim, quando dizem que uma criança é mal educada é porque os pais não souberam educar essa criança. Exato. E que pais? E por que estão a fazer isso com o menor? Porque ele devia ser prioridade, além do mais. Então, a criança acaba sofrendo. Eu acho que tem que haver essa maturidade. É importante que eles parem, reflitam e também as resoluções, a separação seja totalmente consensual. Isto possibilita a decisão acaba sendo realmente afetiva e satisfatória para as crianças e também para o casal. Então... Ok, eu vou aqui só fazer um stop para ler um dos comentários. Obrigada, belíssimos e belíssimas que nos mandam aqui um comentário. Diz assim: estou separada da mãe da minha filha há 1 ano. Sempre tive contato com a minha filha, mas desde que entrei em um novo relacionamento, a minha ex-parceira já não permite que a minha filha venha passar
O final de semana é minha casa. Ela alega que não quer que a nossa filha mantenha contato com a minha nova parceira. Comentários. Isso acontece Bem, tanto. meu Deus do acontece. céu. Sandra, Eu, Maria, vou fazer um stop aqui com a Sandra. Sim, deixa. Infelizmente, ouvimos isso todos os dias. De casais separados, em que quando o outro inicia um relacionamento, passa a não ter acesso à criança. Exato. Eu acho que o importante é que o outro se mantenha calmo. Porque se os dois ficam, ok, um não deixa, o outro se chateia, quer ir, quer fazer barulho, quer... É como dizíamos, afeta a criança. Dos casos que eu vejo, aquele que é impedido de ver a criança fica calmo. Pelo menos dos casos em que eu conheço. Continua a pagar a mensalidade. Vai ver a criança no modelo em que lhe permitem ver e vai aguardando. E muitas das vezes, quando não acontece mudança, as pessoas vão ao tribunal. E não se parte logo para o tribunal mesmo para evitar maiores atritos, sim, maiores atritos. Então eu acho que nestas situações o importante é manter a calma. Eu nunca percebi, nos meus muitos anos de experiência, divórcios totalmente consensuais. Exato. Nunca ouvi falar. São raríssimos. Mesmo que a decisão parta... Ok, parte sempre de um e depois o outro acaba supostamente aceitando. Mas não existem, quer dizer, eu não conheço casos, não vou dizer que não existem, de divórcios consensuais. O que eu tenho de experiência é importante que um dos lados mantenha calma. Sempre vai existir aquele que não está satisfeito. Então, o outro tem que manter a calma. Sempre. Obviamente que em algum momento há de sair do seu eixo, porque sempre que nos impõe uma limitação, incomoda-nos. Mas manter a calma. Manter a calma. O tempo é o melhor remédio. Porque pode não deixar agora. Depois a de ir acalmando. Passam 2, 3, 4, 5 meses. Tem que acalmar, não tem como. E quando fica calmo, há de passar a permitir. Porque E não tem daqueles como ir... casos, Sandra, que há casais que estão separados há 15 anos. 15 anos. Mas até hoje ainda há uma guerra do ex a fazer qualquer coisa, ou por volta dos filhos. Os filhos já estão a crescer. Até É o uma limite relação da mal parada, pensão essa. já estava a chegar ao fim. Mas ainda continuam com esta guerra. Até quando o tribunal já não pode estipular pensão, inventam qualquer coisa Ainda se para gostam. continuar ali. O que dizer? Eu vou Isto ver aqui é para a nossa resposta. psicóloga. Ainda se gostam. Consentimento aí. Mas isso parece Esse brincadeira, mas é verdade. Estão a passar 15 anos, Dona Isa, ainda se gostam. Mas isso é amor. Não, É mas melhor é. que se resolva. Mas esse amor que é na briga. É amor e ódio. Ainda se gostam. E olhando para o comentário do telespectador lá em casa, tem 2 pontos. Não estou a querer é que estar a favor. Existe um ponto importante, principalmente, não quero ser feminista, a mulher separa-se. Muitas vezes, né, pelo menos na nossa sociedade, a criança acaba ficando com a mãe. É menor, tudo mais, está ainda numa fase delicada. O pai conhece a Terezinha. Namora há 4 meses. A filha conheceu a Terezinha. Mandaram-lhe chamar mãe lá. Separa-se da Terezinha. Conhece a Joana. Namora há 8 meses. Separa. Conhece a Tônia. Namora há 5. Separa. Então, essa criança já teve mais 3 mães. Depois conhece a Joana. O que acontece? As mães, às vezes, têm aquele instinto protetor. Esta senhora pode não estar a querer impedir completamente que ele veja a filha. Mas ela ainda está a querer evitar. É o que disse a querida Sandra. aqui, a Sandra. É só ele ficar calmo. Ele não vai ficar com essa senhora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí as mulheres a impedir de ver a criança. Em algum momento ela vai perceber, relaxar. aquela é a mulher dele. Vão se casar, ou em algum momento ela vai se acostumar. Mas às vezes homens são emocionados. Separou-se tem 2 meses. E arranjei uma dama nice, melhor que a minha ex. Quer mostrar a minha filha aqui, tua Já tem madrasta. dama. Então, quer mostrar a criança. E quando chega lá, mostra a criança, ainda diz, é tua outra mãe. Como é que aquela criança fica? Depois vai se separar, porque ainda não é uma relação firme. Estão a namorar, depois arranja outra, vai separar. Então, às vezes, a outra mãe, da outra parte, quer tentar evitar isso. E não só acontece com as mães.
Pode acontecer com os pais. Você tem uma criança, já teve 5 pais. Não, eu não estou querendo ofender a telespectadores lá em casa, sim. mas não. Você já tem uma criança, teve 5 pais. Nem são tios, porque você diz pelo menos tio. Vale a pena. Pai separou, pai. Aquela criança até mesmo quando conversa na escola diz, eu já tive pai Antônio, pai João, pai Felisberto, pai... Uma mas aquele realidade. pai Diogo. Todos esses foram pais dessa criança. Infelizmente. Então como é que essa criança comporta-se? E quando está a conversar com os outros, em algum momento outra pergunta, se ainda não estão na fase da adolescência, porque na fase da adolescência até já entendem um bocadinho. Naquela fase mesmo, aquela, eles ainda se perguntam, todos, esse é teu pai? E eu só tenho 2 pais, só. Eu também quero pedir minha mãe ter muitos pais. Porque já estão a começar a achar que é algo normal. Então, às vezes, há que proteger isso. Eu, no caso do telespectador, eu tomaria calma, como bem a Sandra disse. Exato. Eu vou esperar, vai passar um tempo, eu vou deixar com que aquilo esfrie. Se a minha relação ficar bem sólida, porque homem viver com mulher não é nada, pode viver 2 meses, 3 meses separados, não é nada. Se dizer tá a viver junto há quanto tempo? Um Porque ano. não, 1 ano. Nada. Pode separar ainda querer voltar com a mãe da criança. Ainda é. Ainda é fresco fresco. isso. Então, já para o caso da Isa dos 15 anos, aquilo mesmo é aquele amor mal resolvido. Não está, porque Isa, se você já se resolveu, você está num outro casamento, você tem outros filhos, você tem sua esposa, ela também, ainda estão a lutar de quê? Vamos bater papo. Yeah. Ainda vou te dizer, Mas naquele eu dia estou a do olhar bolo aqui da no- minha filha, vamos chamar a capulana, vamos dançar juntos. Aqui o telespectador, Porque já quando passou. fala de 15 anos, acho que não terminei, ele diz assim, está separado há mais de 15 anos, ainda continua a lhe fazer chantagem. Como se não bastasse, coloca na cabeça da minha filha que a razão da separação é minha, porque eu arranjei outro parceiro, enquanto, afinal de contas, fui atraída. Vocês percebem o jogo de cintura, não é? Quer dizer, eu estou a olhar aqui para a criança, porque a criança é criança. Vida de 2 pessoas, de um casal, só eles os 2 é que sabem, conhecem. E numa separação há sempre qualquer coisa, não é? E um diz aqui que foi traído, e o outro diz que foi trocado. Mas então puxam esta criança no meio, não é? E diz que a tua mãe me deixou, por isso, assado e guisado, eu estou sozinho. E outro Primeiro diz que não. primeiro que não é correto, numa fase tanto da adolescência, tanto a fase mesmo juvenil da criança, nós estamos a falar os motivos da separação para a criança. Não é correto. A criança não vai compreender, nem porque eu não vou dizer teu pai me traiu, a criança vai entender o que é traição. Tem 5 anos, tem 10. Não vai entender. Só vai dizer traição da novela, que talvez viu. Não sabe o impacto do que é traição. Então, nós não podemos estar a dizer à criança, pai e mãe não vivem juntos. Sabes, na antiguidade, nos nossos pais, as nossas mães, nossos avós, quando se separavam, diziam que o teu pai foi à África do Sul. Viajou. Viajou. E nunca voltava esse pai. Até porque Tá nas evitavam, talvez, Porque não uma tinha violência psicológica. Exatamente. E evitavam. Porque a criança ficava à espera que o pai há de vir, pode não vir Mas este assim, dezembro. não se há de cria vir um outro. abandono na mente da criança, tipo, meu pai me rejeitou, não me quer, por isso é que foi embora, não era mais prático dizer a verdade? Não, nesse caso não, porque em algum momento, Sandra, nós temos que esconder por quê. Não vais conseguir encaixar na cabeça de uma criança motivos de separação. Eu tenho um filho de 5 anos, tenho de 10 e de 2. Eu vou sentar conversar com os meus filhos que eu e o pai nos separamos porque eu encontrei ele com a tia Joana. Não, eu acho que... Não, Não tudo bem, precisa aí foi dizer o agressivo. motivo, Mas eu vou tipo. dizer, Sim. teu pai me traiu. Vai entender o quê? Tipo, nós já não nos damos bem e achamos que é melhor cada um viver na sua casa. Não, nos dias atuais, nós dizemos assim, pai e mãe estão separados, pai e mãe já não vivem juntos, agora o pai vive na casa do outro lado, a mãe vive aqui, mas tu sempre vais poder ver pai, sempre que sentir saudades de pai vais poder estar com pai, sempre que quiser estar com mãe estarás, vais poder passear, às vezes até se queres fazer com que fique mais bonito, que nós africanos não fazemos. Agora a filha também ganhou lá mais uma tia, que quando estiver lá vai cuidar de ti, aqui também ganhou um tio, que vai poder cuidar de ti, que ao longo do tempo acaba virando mãe lá, pai aqui, acaba tendo pais duplicados. Mas isso é aquela forma sensata de conversar com os filhos. Exato. Mas não é o que acontece. Que é o caso da mensagem do telespectador lá. Eu vou pra- Ele está eu a vou dar pra a mais batata uma quente, aqui. eles estão a discutir. Então, neles os dois Depois de não 15 tinham anos. direitos ainda de falar dos motivos da separação para os filhos. Que é uma Não precisa violência dizer. psicológica, É uma que é, violência que é psicológica. punido até Motivo, Não nos precisa. termos da lei.
Mas é que é uma outra questão do telespectador. Obrigado a todos que nos acompanham pelo nosso canal, Facebook e outros. E diz assim: olha, eu estou preocupada com esta questão da separação, porque casei-me, passam 13 anos. Nesses 13 anos construímos, fizemos a nossa casa e tudo. E quando se deu a separação, o meu marido exigiu tudo. E eu tinha que ficar na casa dos meus pais e apenas viver de pensão. Eu estou a olhar, estou a olhar aqui um pouco de maldade. As pessoas casaram-se, construíram o seu patrimônio, não é? Tira-lhe casa, tira-lhe tudo. Esta criança, onde é que vai viver, na verdade? O que come? Como é que vai à escola? É mesmo daquele pai, por neste caso é uma senhora, é um pai, que está magoado, não sei porquê, e tira até o teto. Que comentários a dizer aqui? Sandra, na igualdade docente pesquisadora, está aí o caso. Tá, tu falaste e vieram algumas situações que eu presenciei de separações que realmente aconteceram assim. Exato. Separa, a mulher meio dependente. E neste caso que eu me lembrei quando estavas a falar, elas até dormiam na varanda. Meu Deus. Porque ele trancava a porta. Ou estava dentro, ou estava fora, ela era estrangeira, ficava com a filha dela na varanda toda noite. E de manhã saíam tentar casas de familiares. É assim, as pessoas se separam, cada separação é uma separação. Mesmo que não hajam muitas mágoas, cada um reage de forma diferente às separações. E muitas vezes as mulheres saem prejudicadas, porque elas têm que pagar nas crianças, independentemente do que construíram juntos. Têm que pagar na criança, voltar para a casa dos pais, e o marido é que acaba vivendo Na casa que e eles usufruindo daquilo que eles construíram. Bom, eu acho que não tenho muita competência para falar sobre isso. Não tem competência, mas eu vou voltar aqui para a Irene, que Eu tem acho que eu tenho competência, muita porque eu competência sei para que a falar sobre Irene isto. é formada em Direito. Então, Ok. há aqui alguém que conhece de legislação e direito, que também as belíssimas e belíssimos Muito. lá em casa vão poder deixar ficar. Nós estamos a olhar aqui para o interesse supremo do menor. Estas pessoas não se entendem, estão em conflitos, mas há filhos aqui. E é o marido, para este caso vertente, que manda embora a mulher de casa ou por violência, seja o que for, mas mandou embora, não tem teto, não tem o que comer, nem nada. E muitas das vezes diz mais, quem trabalhou aqui sou eu, você não trabalha. Como se a pessoa, o facto de não ter um valor monetário no final do mês, não representasse absolutamente nada. Esta criança, o pai não se importa onde deve dormir, que efeito psicológico de sair de uma casa aceitável, para ir dormir na varanda, como estava a dizer a Sandra. Em matéria de direito e legislação, é contigo. É verdade é que esta é uma realidade. Infelizmente, tem acontecido sempre mesmo. É muito triste, de fato. Por quê? Porque o que acontece é que na matéria do direito da família, né, é uma matéria muito sensível. Sempre procura-se mediar, né? Tentamos o máximo possível não arrastar para a barra da justiça. Por quê? Porque há um interesse do menor que está aqui em causa. Mas há casos que realmente o marido simplesmente pensa que já porque não estou com a minha esposa, já não estou, somos separados, não tenho nenhum direito, não há nenhum dever. Infelizmente, há seres humanos que pensam assim, enquanto não. A relação paterna continua, ela é eterna. Então, nestes casos, a separada, neste caso, ela pode tentar sim uma ação, sim, contra o ex-parceiro, porque na verdade é um dever que ele tem, de prestar alimentos. E prestar alimento não cinge simplesmente em comida. Não. Temos vestuário da criança, a educação. Afinal de contas, onde é que vai viver essa criança? Onde é que vai viver? O que é que vai comer essa criança? Então, em algum momento, é necessário mesmo recorrer a vias de lei para poder realmente salvaguardar os seus interesses e direitos. Apesar de que em algum momento acaba criando
ambiente hostil, porque querem ganhar, querem vencer. Ah, não, eu tenho que ganhar este caso. E se esquecem realmente do interesse superior do menor, da criança em causa. A felicidade da criança é que deve estar em prioridade. E, infelizmente, muitos casais têm recorrido à via, né, de propositura de uma ação contra o casal separado, porque realmente ele fica naquela ignorância de que não há nenhum direito, já não estou ali, por que ainda tenho que fazer isso? Mas, Irene, eu volto aqui a uma questão que me passou. Muitas das vezes, essa questão de separação, há alguém que é manipuladora, Sim. ou que já prevê que a relação pode vir a acabar. E por meio disso, prepara-se. Eu estou a falar de um caso que eu vi no passado, em que o marido chegou a colocar a casa em nome de uma terceira pessoa, porque sabia que ao dar-se o divórcio, provavelmente a casa, que é o maior bem, neste caso imóvel, seria objeto de separação. Eu quero saber, em termos de legislação, como é que vocês asseguram que este bem, este patrimônio, porque, na verdade, por sermos pobres, há muita guerra, as pessoas até matam-se por causa do teto. Sim. Porque as famílias mais estáveis, eles fazem o quê? Opa, não estou-me a entender, tu ficas nesta casa, eu fico nesta, a viatura está aqui, etc. E depois, com o tempo, até essas pessoas voltam-se a reencontrar, provavelmente, porque as condições básicas estão criadas. Mas aqui estamos a falar de pessoas com uma única casa. E está a tirar esta mãe com os filhos e ainda por cima este bem, você já colocou em nome de terceiros, e os bens valiosos, você vai deixar prato, colher, etc. Como é que a justiça resolve este caso? Bem, realmente situações de gênero sempre acontecem, em que tenta-se desviar os bens, mas infelizmente ou felizmente, né, a lei consegue realmente salvaguardar os interesses. Na Mas de que medida forma? Pode se reaver sim o bem para poder satisfazer os interesses do menor. Né? Pode se propor sim uma ação contra esse tipo de atitude. Por quê? Porque a criança ela não pode, só porque os pais se separaram, ele não ter direito a uma casa. Não. No momento em que a separação é fixada, né, dependendo se é uma separação litigiosa ou qualquer outra, fixa-se aí os parâmetros, quem vai administrar o menor, os bens, como é que ficam, quanto é que vai se fixar de pensão alimentícia. A lei consegue salvaguardar. Mas em se este alguns bem já foi momentos, passado para outra pessoa? Uhum, como é é que essa o mesma tribunal- questão. sim, tem como, sim, anular. Tem Ok. como, porque o bem, na verdade, é realmente do casal. Sim, o bem é do casal. Independentemente dele passar no nome de outra pessoa, o bem ainda continua na esfera do Ok. casal. A Por lei causa do consegue, registro anterior. sim, a lei consegue salvaguardar essas questões. Ok. Mas temos em conta que, pelo menos na nossa sociedade, como estava a dizer a Isa, a situação da pobreza, muitas vezes estão num casamento, vivem maritalmente, né? Não oficializaram a relação. A casa está em nome do marido, todos os bens estão no nome, porque é o cabeça da casa, né? Vai colocando nele. Mas nós sabemos que aquela mulher tem direitos. Mas no dia que separam-se, ele é que decide. Você leva estante, televisor, e mesinha, e cama de crianças, vai. O que fazer com uma mulher que está nessa situação? Vai para onde? Com mesinha, estante, é para chegar numa praça e colocar a mesinha, estante e cama de criança, porque ele já escolheu, ou ele decide, ou você leva isso, ou então fica na casa vazia. Se ficar na casa vazia, vai dormir no quê? Ela te Então, diz, como não é me que- responsabilize se te apanhar aí, eu mato-te. Exatamente. E como é que acontece nesses casos? Porque mas acho que até estamos a desviar aqui o assunto. Mas é isso. Mas deixando essa parte, porque Mesmo eu acho em que jeito estamos de mesmo últimas já a falar consideração, nisso. verdade. Eu Já é queria, jeito de eu, queria últimas dizer, eu considerações. queria dizer uma coisa, porque a Isa, por exemplo, estava a focar no que é aquela importância que o homem se preocupa ou não. Sabes, Isa, eu já vi um caso em que houve uma separação e a mulher teve que ficar com os filhos a arrendar, simplesmente levou os bens, né? Tinham 2 obras e ela foi supostamente obrigada a assinar um documento, a abrir mão, porque ficou com os bens que equivalem às camas das crianças para dormirem.
aquele básico que se usa dentro de uma casa. 30 segundos Então, mesmo. depois disso, o que acontece quando, numa situação, o próprio ou ex-marido ou namorado diz que eu tenho que ajudar a minha namorada porque não tem onde ficar. Mas, entre aspas, você não tem onde ficar, que é aquela, né, a deixada, não tem onde ficar com as crianças. Isso para dizer que mentalidade do homem só funciona quando acha que aquela ainda é mulher dele. Quando já é ex, não se importa. Muitos deles não se importam. São poucos homens com aquele caráter de ainda se preocupar. Quando é que estão os meus filhos? Como é que estão? Então, eu só quero deixar ficar para os telespectadores lá em casa, principalmente para as mulheres. Independência financeira é o remédio maior. Porque numa situação dessas, que você fica na rua com crianças, não tem o que fazer, vende badia, tomate, faz qualquer coisa, inventa de ser artesã, inventa qualquer coisa e sustenta os teus filhos. Porque pensar que esse homem, que já é ex, que te abandonou, está com outra, vai se preocupar contigo, com os teus filhos, são poucos. Ok, Sandra, últimas considerações, 30 segundos, já estamos E aqui a mandar correr um por leite. beijo para os meus filhos, a Paula, o Ramon Ruan e o Ruan Ramon. Beijinhos. Sandra, últimas considerações aqui, 30 segundos. Sim. Ok, só para lembrar a todo o casal que está neste processo de separação, que a separação é entre eles e não com as crianças, e que, independentemente de se separarem ou não, aquele amor que os uniu no princípio, pelo menos o respeito, a consideração deve prevalecer para o bem deles, como seres humanos, e para o bem das crianças, porque todo ódio que nós carregamos nem faz mal ao outro, faz mal a nós. Exato. Porque nós é que ficamos ali, mas aquela, não lhe dou isto, não faço aquilo, mas todo aquele teu não está Tá a lá reverberar dentro de ti. Exato. Então, e a paz? É a paz. Obrigada. Minha jurista aqui, 30 segundos também. Estamos a correr com relógios. Bem, é basicamente isso. É importante que os pais tenham consciência de que, olha, ainda que a relação tenha terminado, é importante que tenham estrutura, maturidade para lidar com a separação, com o término. Perceber que não é sobre nós, é sobre as crianças. Como é que as crianças ficam? Porque os pais são referência das crianças. Eu não quero simplesmente que o meu filho herde simplesmente a casa, mas também os meus valores, os meus princípios. Então é importante que você tenha essa consciência de que não é sobre o meu ego, então tenho que baixar aquilo que é a animosidade pessoal do lado e se tomar decisões realmente concisas e eficazes. Sim. Obrigada. E para si, estimado telespectador que acompanhou-nos nesta sexta-feira, espero que nesta conversa tenha mudado um pouco de mentalidade para si que tem filhos separados. É sempre um prazer estar cá deste lado e não vou esquecer então de parabenizar também a minha filha que amanhã completa 15 anos. Natal-se os meus parabéns, que Deus te abençoe. Infelizmente não podemos estar juntos desta vez nos 15 anos porque a vida assim o fez. Mas onde quer que estejas, filha, receba um abraço platônico da mãe e saiba que a mãe te ama muito. E para si, estimado telespectadores, o encontro marcado para a próxima sexta-feira, se assim Deus o permitir. Beijos e abraços. Até lá.